Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é um dia muito especial. A Igreja Católica do mundo inteiro está celebrando essa festa. A festa da Cátedra de São Pedro. É muito importante nós entendermos em qual igreja estamos. É muito importante termos clareza de onde viemos. No Evangelho de hoje fica claro para nós que Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repete com o freio: eu te declaro. Diga forte: eu te declaro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aplauda a tua igreja. Vou fazer uma pergunta. Quem é feliz aqui por ser católico, diga eu. Se você puder trocar de religião, você troca? Você é feliz por ser católico? Sim! Amados irmãos e amadas irmãs, eu gostaria que você entendesse algumas coisas que o Frei vai trazer aqui nesta homilia. O que mais nós temos ouvido hoje, nesses dias, é como que um refrão na nossa cabeça, é as pessoas dizendo assim: não precisa de igreja, placa de igreja não salva ninguém, não importa a igreja que você vai, o importante é que você ame a Deus. Você já ouviu esse tipo de coisa assim, mano? Os jovens estão ouvindo isso nas faculdades. Nós ouvimos isso em todo lugar. Então não importa se você é budista, não importa se você é espírita, não importa se você é macumbeiro, não importa se você é protestante, não importa o que você é. O importante é que você seja uma pessoa boa, o importante é que você tenha fé, o importante é que você ame a Deus. E isso é uma cilada diabólica para nós. Repito, isto é uma cilada diabólica para nós. O diabo sabe muito bem que se você sair da igreja, você se perde. O diabo sabe muito bem que se você não tiver um pastor, você se perde. Nós temos que correr atrás das Escrituras para saber a verdade. Então não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, mas nós temos que entender o que Cristo pensa, o que Cristo acha. Então, para Cristo, tanto faz e tanto fez a igreja que eu frequento? Este Evangelho está deixando para nós claro uma coisa: Jesus quis uma igreja. Repete com o freio: Jesus quis uma igreja. Então, para aqueles que dizem não precisa de igreja, então estão errados. Jesus quis uma igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Está claro? Então nós temos aqueles que dizem que não precisa de igreja, ou melhor, tanto faz a igreja que você frequenta, e temos aqueles que também dizem que nem mais para a igreja você precisa ir, porque basta você professar a sua fé dentro da sua casa. Mas não é isso que nós lemos no Evangelho. Jesus, ele quis sim uma igreja. Amém? A igreja
é sim necessária para a nossa salvação. Como eu posso me salvar sem a igreja? É na igreja que eu bebo dos sacramentos. É na igreja que eu comungo o corpo de Cristo. É na igreja que eu recebo a remissão dos meus pecados. É na igreja que você recebe o sacramento do matrimônio. É na igreja que você recebe todos os sacramentos. A igreja, sim, é necessária para a nossa salvação. Então, quando nós ouvimos essas coisas, pode ter certeza, isto é artimanha diabólica e está infiltrando nos nossos jovens, está infiltrando na nossa sociedade. Você não precisa de igreja. E eu quero na homilia de hoje dizer a você, sim, você precisa de uma igreja. Olha para quem está do seu lado e diga, sim, você precisa de uma igreja. Diga para ele, você não pode se afastar da igreja. Diga para ele, porque você precisa dela para a sua salvação. Amém? Nós precisamos da igreja. E quem é que está fundando a igreja? Foi Pedro que disse assim, eu gostei desse negócio de ser apóstolo e a partir de agora eu acho que eu vou fundar uma igreja. Foi Pedro que falou isso? Não. Olha que lindo, minha gente. Não é uma intervenção humana. Foi o próprio Senhor que olhou para Pedro e declarou, tu és Pedro e sobre você eu vou edificar a minha igreja. Portanto, a igreja que Jesus quis, foi Ele mesmo quem fundou. Então nós estamos entendendo que Jesus quis uma igreja. Nós estamos entendendo que Jesus fundou uma igreja. E nós estamos entendendo que Jesus fundou a igreja sobre uma pessoa. E essa pessoa se chama Pedro. Aquele homem pecador. Aquele homem miserável, aquele mesmo que havia negado Jesus Cristo. E talvez com isso Jesus está querendo dizer, olha, a igreja, ela sempre vai ter o seu lado humano e pecador, mas ela é divina, ela é santa, porque eu estou fundando a igreja. Então você tem que entender isso. A igreja, ela é santa, porque quem funda a igreja é o fundador, que é Jesus Cristo, ele é santo. Mas ela também, nós vamos enxergar nela fraquezas nos homens. Pedro era um homem fraco, Pedro era um homem frágil, mas é sobre este que o Senhor está edificando a sua igreja. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Jesus falou para Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus falou a minha igreja ou Jesus falou as minhas igrejas? A minha igreja ou as minhas? Uma ou muitas? Então pronto, parece que a gente está entendendo que Jesus fundou uma só igreja. É claro que não é da vontade de Deus que a gente ficasse dividido com um monte de igreja por aí. Porque a oração que ele fez antes de morrer foi, eu gostaria, Pai, de pedir a Ti que todos eles fossem um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus quis fundar uma única igreja. Jesus fundou uma única igreja. E essa única igreja foi fundada sobre Pedro. E eu quero dizer a você, que a única igreja que eu conheço, preste atenção, a única igreja que eu conheço, que nunca perdeu a sucessão apostólica de Pedro. Não. Ou seja, morreu Pedro,
entrou um outro no lugar, morreu aquele outro e foi entrando outro. Até, se você for indo na história, não precisamos nem falar de fé nessa hora, mas se você percorrer a história, você vai ver que, morrendo Pedro, ficou outro no lugar, e foi ficando outro no lugar, e foi ficando outro no lugar, foi ficando outro no lugar, até que chegou a Bento XVI, até que chegou ao Papa Francisco. Portanto, a única igreja que eu, Frei Gilson, conheço, que está ligada a Pedro, se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ei, a tua igreja! Eu quero que você entenda isso. A tua igreja católica, apostólica, romana, foi fundada não por um homem, não por um santo, não por uma pessoa qualquer. Ela foi fundada pela pessoa de Jesus Cristo. Qualquer igreja protestante, qualquer igreja evangélica que a gente conhece, ela nasceu depois de um cisma onde um padre católico, Martinho Lutero, se revolta com algumas questões da igreja e começa a gerar cisma dentro da igreja, e a partir daí surgem outras igrejas, mas até então só existia a igreja católica. Nos primeiros séculos, alguns santos, porque na Bíblia não está o nome a católica, mas nos primeiros séculos da igreja, alguns padres da igreja já chamam essa igreja de a católica. É claro, eu quero que você saia daqui com essa ciência. A minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele e diga: a tua igreja foi fundada pela pessoa de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você perguntar para as outras igrejas, quem fundou aquela igreja? Edir Macedo. Quem fundou aquela outra igreja? Valdomiro. Quem fundou a igreja católica? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte: por que você, Napoleão, não funda uma igreja? Você é um homem que tem expressões. Se você fundar uma igreja, vai bombar. Napoleão, com muita sabedoria, respondeu: eu não posso fundar uma igreja por dois motivos. Primeiro, que para fundar uma igreja, eu preciso morrer numa cruz. Segundo, para fundar uma igreja, eu preciso ressuscitar. A primeira eu não quero, e a segunda eu não posso. Quantos hoje se arvoram a fazer igrejas? Mas ninguém aqui na terra tem autoridade para fundar uma igreja para si. O único que pode fundar uma igreja, ele já o fez, e ele se chama Jesus Cristo. E fundou a nossa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Você está entendendo, senhor? Sim. Então, se foi Cristo que fundou a igreja, creio. Se esta é a verdadeira igreja de Cristo, claro, eu não estou aqui dizendo que todo mundo que está nos outros lugares vai para o inferno. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a nossa igreja, sim, é a verdadeira, é a verdade. Aqui tem a verdade. Segundo os documentos da igreja, nas outras igrejas podemos achar sementes de verdades, mas na igreja católica nós achamos a verdade por completo. E nós não podemos omitir isso.
Então não estou falando que o lado de lá ou qualquer outro lado está tudo perdido e vai tudo para os infernos, não. Eu estou querendo que você entenda que você está no lugar certo, amém? E que daqui você nunca mais vai arredar o seu pé. Daqui você nunca mais vai sair. Se essa igreja, então, é a igreja de Cristo, se a igreja católica foi fundada por Jesus Cristo, então se explica o porquê que o diabo tem raiva da nossa igreja. E aí eu quero dizer a você, se a nossa igreja de Jesus Cristo, você pode ter certeza que a fúria de Satanás se levantará em todos os tempos contra a igreja de Cristo. E é o que nós temos visto. Amados irmãos e amadas irmãs, em todos os tempos, a Igreja Católica Apostólica Romana ela foi perseguida. A começar do seu fundador, o seu fundador, que é Jesus Cristo, ele morre perseguido. Derramamento de sangue. Veja que Jesus inaugura uma nova religião, porque até então, os judeus, era a religião que reinava, e Jesus é judeu, só que Jesus rompe com o judaísmo, forma o cristianismo, inaugura uma nova visão de Deus, de religião, de vivência da fé, e as pessoas não entendem, as pessoas perseguem a Jesus Cristo até fazê-lo morrer numa cruz. Os seus apóstolos abraçam esse mistério e todos eles padecem por isso. Todos eles, a não ser João. João morre de velhice. Os outros todos morrem à espada, morrem decapitados. Pedro morre igual seu mestre numa cruz. Os primeiros cristãos da igreja, os padres da igreja, quantos morreram perseguidos, martirizados? A igreja católica é banhada de sangue. A igreja católica é banhada por sangue de mártires. Pessoas que defenderam a fé para que eu e você tivéssemos a fé. Nos dias atuais a igreja também é perseguida. É ou não é, gente? Quantas pessoas você já ouviu falando mal da nossa igreja? Quantos países por aí, e isso a televisão não mostra, quantos países por aí existem cristãos morrendo só porque são cristãos? Você é cristão? Eu sou cristão. Você não renuncia à sua fé? Não renuncio à minha fé. Então você morre. E quantos ainda assim estão morrendo hoje? A perseguição sempre existiu. E essa é a fúria de Satanás. Só que, quanto mais o diabo persegue a igreja, mais ela cresce. Quanto mais o diabo tenta destruir a igreja, mais essa igreja sobrevive. Quanto mais o diabo quer destruir os cristãos, mais cristãos nascem. Porque o diabo, por mais que ele queira, ele não tem poder sobre a igreja de Cristo. O diabo não tem poder sobre a igreja católica, apostólica, romana. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está determinando, o inferno vai se levantar, o inferno vai tentar destruir, mas não vai conseguir destruir essa igreja, porque ela é minha. Você está entendendo? A igreja de Cristo. Como não lembrar da antiguidade, onde se colocavam os cristãos para serem comidos pelas feras.
Imagina essa cena, um estádio de futebol lotado. E o espetáculo não é um jogo de futebol. O espetáculo é colocar naquele estádio leões famintos que não comem há dias e ali soltar homens de Deus que não quiseram renunciar à sua fé. Era assim que acontecia, minha gente, na antiguidade. Quantos cristãos morreram assim? Devorados pelas feras. Por quê? Porque não quiseram abandonar a sua fé. Só que é interessante, enquanto aqueles cristãos morriam, preste atenção, enquanto aqueles cristãos morriam, eles rezavam. Enquanto aqueles cristãos morriam, eles rezavam salmos. E enquanto aquele sangue era derramado, as pessoas assistiam aquele espetáculo e para o povo perseguidor estavam destruindo a fé cristã, porque se nós matarmos eles, se nós diminuirmos o número deles, essa igreja vai acabar. Era assim que se pensava. Era assim que os reis, Nero e tantos outros pensavam. Só que um detalhe acontecia, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Enquanto um cristão morria neste estádio, naquela plateia, uns 10 se convertiam. Enquanto um morria, 10 se convertiam. Enquanto um morria, 10 se convertiam. E é por isso que os santos da igreja diziam: o sangue de mártires é semente de novos cristãos. O diabo tentava destruir a igreja, e a igreja renascia com mais força. O diabo tentava destruir a igreja, e a igreja renascia com mais força. Amém? Amém. Levanta a sua mão. Pode aplaudir, pode aplaudir. Levanta a sua mão e diga nada. Diga forte, nada poderá destruir a igreja fundada por Jesus Cristo. Igreja Católica, Apostólica Romana. Diga bem forte: o diabo não pode nada contra a minha igreja. Amém. Amém? Amém. E por que a igreja é perseguida? Eu diria mais, ela tem que ser perseguida mesmo. Porque ela é perseguida porque ela não agrada o mundo. Ela tem uma pregação que não é para agradar as pessoas. Jesus tinha uma pregação que não agradava todo mundo. E por causa de uma pregação que não agrada, nós somos perseguidos. Então a igreja sempre foi e sempre precisa ser sinal de contradição. A nossa pregação católica nunca pode querer agradar o mundo. A nossa pregação, ela foi feita para agradar a Deus, para seguir a palavra de Deus, para seguir a doutrina católica. É por isso que muita gente não gosta de nós. Porque nós não renunciamos à verdade. Se a pessoa pergunta para nós: mas naquela igreja pode casar quantas vezes quiser, mas na nossa igreja não. A gente não renuncia à verdade. Naquela igreja pode tudo, mas na nossa não. Nós não renunciamos à verdade para ganhar fiéis. A igreja católica é sinal de contradição. A igreja católica fala a verdade, vive da verdade, porque ela prega a verdade que é Cristo. Assim como João Batista, que aponta o dedo na cara de um governador, de um rei, e diz para ele: você está em adultério. E por causa dessa palavra, ele morre. Isto é a igreja. Ela não tem medo de ser a verdade no mundo que vive a mentira. Por isso, você que é católico, você não pode viver para agradar os outros, você tem que viver a sua fé. Amém?
Porque se você quiser agradar os outros, você vai deixar de viver a sua fé. Eu vou para aquela festa e se eu não beber, todo mundo vai achar que eu sou estranho, vai achar que então eu entro na dança para me fazer um com eles. Não, você tem que ser diferente. Você é católico, as pessoas têm que olhar para você e falar: mas por que você não entra na dança? Mas por que você não farreia com a gente? Eu não farreio porque eu sou cristão, eu não farreio porque eu sou católico. Essa é a nossa fé. Nós somos sinais de contrariedade. Para ir terminando, eu gostaria que você entendesse que hoje também é dia para nós lembrarmos do nosso Santo Padre. Porque hoje é ele que está sentado na cátedra de Pedro. Hoje é Francisco, o sucessor de Pedro. Amém? Queria que você aplaudisse o nosso Pai. Eu, desde que me conheço por católico, tenho 33 anos de idade, a idade de Cristo, pronto para morrer já. Desde que eu me conheço por católico, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Católicos falando mal do Santo Padre do Papa. Nunca vi. Pessoas que parecem que se sentem mais católicas do que o Papa. Pessoas que se sentem mais santas do que o Papa. Pessoas que se acham no direito de manchar a imagem de um Papa. É claro, se um Papa ele tem erros, aí você tem que ter a ousadia dos santos, porque muitos santos já corrigiram papas, mas com outro espírito. Não com o espírito que nós estamos vendo hoje. Quantos youtubers hoje, quanta coisa na internet, católicos, denegrindo a imagem da sua própria igreja. Desculpa, essas pessoas não sabem o que é ser católico, porque ser católico é amar o Santo Papa, é rezar por ele, é dobrar o joelho com ele, é estar unido a ele, é amá-lo. A gente fica ainda ouvindo absurdos. Esse Francisco é um Papa falso. O Papa verdadeiro é o Papa Bento XVI. Pelo amor de Deus. Essas pessoas não estão entendendo nada do que é a igreja. Outros chegam ao extremo de falar: é o anticristo. Não. Eu quero que toda artimanha de Satanás saia da nossa mente em nome de Jesus. E que de uma vez por todas você entenda: Francisco foi escolhido pelo Espírito Santo para os dias atuais, para estar à frente da nossa igreja. E a ele nós, como cristãos, nos submetemos, obedecemos e seguimos seus passos. Mas o que se espera dos pastores? O que se espera dos pastores é que sejam santos. Como nós ouvimos na primeira leitura. Que cuidem do povo. É claro que às vezes você encontra por aí padres, pastores, que talvez estão dando contra-testemunho. Não é isso que se espera deles. Não é isso que você espera de um padre. Mas o que nós temos que fazer quando nós encontramos um padre fraco, um padre caído, nós temos que orar. 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 E orar. Mas é claro, um padre santo é capaz de fazer tanta coisa dentro de uma igreja. Então eu falo aqui para mim, falo para o Senhor, Padre, sejamos santos.
Porque um Padre Santo, ele tira tantas almas do inferno. Tantas. Um só Padre Santo é capaz de bombardear o inferno de tantas almas que ele tira de lá. Um Padre Santo, um Padre que reza, um Padre de comunhão com Deus. Sejamos santos. Mas o que se espera de você também? O que a Igreja Católica espera dos seus fiéis? Espera que também vocês sejam santos. Porque ainda hoje temos católicos de IBGE. Bate na porta, pergunta qual religião você é, e você diz: eu sou católico. Católico? Sim, fui batizado, casei, crismei, comunguei. Vai para a missa? Não, faz tempo que eu não vou mais. Hoje está cheio de católico também que não está mais vivendo a sua vida. Filhos e filhas, todos que me escutam aqui, a partir de hoje você tem que parar de ser um católico de mentira e começar a ser um católico de verdade. E a primeira coisa que um católico de verdade faz, ele vai na missa todos os domingos. Ele vai na missa todos os domingos. Todos os domingos. Católico de verdade casa na igreja. Casa na igreja. Porque está cheio de gente morando junto aí. Nunca foi casado, nenhum nem outro. Mas está levando com a barriga esse negócio. É católico, mas não casa. Que raio de católico é você? Sou católico, moro junto. Pode casar, nada me impede, mas estou morando junto. Não, católico, gente, deixa eu explicar. Católico vai para a missa, tá? Todo domingo. Porque tem católico hoje em dia que está indo para as missas de cura, que é na segunda, que é na terça, que é na quarta, mas não vai na missa de domingo. Católico ainda casa hoje em dia, viu? Casa. Católico ainda vive castidade dentro do namoro. Católico ainda vive castidade dentro do noivado. Católico ainda vive isso. Católico se confessa. Tem católico aí que faz 10 anos que não sabe o que é um confessionário. Talvez porque acha que não tem pecado. E segundo a Bíblia, aquele que diz não ter pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Segundo a Bíblia, o justo peca 7 vezes ao dia. O justo. Eu estou cansado de ouvir, gente. Eu estou cansado de ouvir. A pessoa se converteu para a igreja evangélica. Agora ela se veste bem. Agora ela deixa de beber. Agora ela parou de fumar. Agora ela parou de fazer isso. Porque quando eu era católica, e aí eu estou cansado de ouvir que o católico pode tudo. Não. A igreja católica que eu conheço, desde pequenininha, ela nunca ouvi dizer que pode tudo. Se você faz tudo o que você quer, é porque você é um mau católico. Mas eu não estou falando isso para condenar você. Eu estou falando isso para você criar vergonha na cara e mudar. Porque preste atenção, se um dia vocês verem o Frei Gilson dentro de um bar, enchendo a cara, e eu já tomei bêbado, o que vocês vão falar? Nossa, aquele não é o Frei Gilson? Só que eu, dando esse contra-testemunho, eu estou manchando só a imagem do Frei Gilson?
Ou estou manchando a imagem de uma igreja? Vamos falar, ele não é dos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, manchei minha congregação, e mais do que a congregação, ele não é um padre católico? Sim, tudo que eu faço, eu mancho a minha igreja. Ah, mas você não é diferente. Ou você não entende que você também faz parte do corpo de Cristo? Claro, Cristo é a cabeça. Uns de nós aqui somos os dedos, alguns são a unha, alguns são o pé, alguns são uma coisinha bem pequenininha, outros o coração, outras coisas maiores, outras coisas menores, mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui. E diz a palavra que se um membro está doente, todo membro sofre com ele. Um pecado seu, você está manchando a imagem da Igreja Católica do mundo inteiro. A sua forma sem vergonha de viver o catolicismo tem denegrido a imagem da Igreja de Jesus Cristo. A partir de hoje, você vai tomar uma decisão. A partir de hoje, você vai dizer: eu quero ser católico por inteiro. Eu quero ser católico de verdade, para a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ter vontade de ser católico. Eu quero ser católico, porque se ser católico é ser igual a você, eu quero ser católico. Chega de católico noveleiro. Chega de católico que não reza mais. Chega. Olha para quem está do seu lado e diga: chega. Tem católico aqui, sim ou não? Sim. Tem católico de verdade aqui, sim ou não? Sim. Olha lá. Mas preste atenção. Se até hoje você não tem vivido bem a sua fé, repito, essa pregação não é para acusar você. A partir de hoje você pode tomar uma decisão e sair daqui uma pessoa melhor, sair daqui uma pessoa diferente. Você pode dizer: hoje Deus tocou meu coração, hoje eu entendi a minha fé e a partir de hoje eu vou viver o meu batismo. A partir de hoje eu vou viver a minha fé católica, como ela ensina, e a primeira coisa que farei é buscar um confessionário. Amém. As portas do inferno não vão vencer a nossa igreja. Não vão vencer a nossa igreja. Muitos morreram pela fé. Hoje, por qualquer coisa, nós abandonamos a fé. Qualquer coisa. E cuidado, viu? Você vai na igreja encontrar muitos erros de pessoas. E quantos eu ainda encontro que, por causa do pecado de alguém, eu também não vou mais nessa igreja. Eu também não vou mais para a igreja. Me decepcionei. Lembra-te sempre que você não está na igreja por causa dos homens. Você está na igreja por causa de Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não é aos homens que você serve. É a Jesus que você serve. É a Jesus que você serve. Eu não gosto do meu padre, continua ainda na missa desse padre, ele é o teu padre, ame ele, reze por ele, não é o padre que você serve a Jesus Cristo. E eu gostaria que, como Teresa, que disse: eu morro filha da igreja, que eu e você, um dia no nosso leito de morte, também possamos dizer: eu morri, filho da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Vamos ficar de pé.
Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Toma outra questão. Toma outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Olha isso, até onde? Até chegar ao céu. Canta do início. Senhor, preciso te dizer. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. E não estou só nessa batalha. E não sou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada experiência eu te glorifico mais. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Vai, canta isso. Se os bons combates eu não combati. Se os bons combates eu não combatei, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé dentro do altar? Se perseguindo aqui eu não vou. Sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Toda questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é não há outra questão. É isso. Quando se é cristão, triunfarei sobre o mal. Vai! Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Olha isso, você não vai parar de lutar, você vai ser cristão até onde? Até chegar ao céu. Agora até chegar ao Amém. Outro fato muito importante para você reconhecer a Igreja de Cristo. Toda a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo, ela sempre vai ter a Virgem Maria e a Eucaristia. A Virgem Maria e a Eucaristia. Amém? Amém. A tua igreja tem isso? A tua igreja tem isso? A nossa igreja tem a Virgem Maria e tem a Eucaristia. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,